Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz a todos. Estamos começando mais uma célula nesta terça-feira, hoje dia 15 de setembro, não de agosto, 15 de setembro. Então Deus tem uma palavra muito especial para trazer ao nosso coração. Nós estamos numa série de mensagens chamada Proteja o Seu Coração. E a cada semana, hoje é a terceira mensagem desta série, e nós estamos conversando sobre fatores, sobre influências que podem de alguma forma prejudicar a nossa vida quando estes acabam chegando ao nosso coração. Eu me chamo Ivonei, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Rio Verde, estou com meu amigo Pastor Anísio, somos pastores da igreja também, e como toda terça-feira, sejam todos muito bem-vindos e mergulhamos aí nessa série de mensagens, Proteja o Seu Coração, ao qual sempre tenho falado todas as terças-feiras, dai honra ao que merece honra, e o pastor Ivonei tem se empenhado bastante na condução dessa série aqui, procurando assim uns assuntos bem bacanas, que faça correlação ao coração e a forma de você viver. Então mergulhe com a gente, acompanhe, esteja presente aí e vamos juntos mergulhar aí na palavra do Senhor, queridos. Amém. Então vamos lá. Você que está participando com a gente pela primeira vez, nós também temos as nossas células através do aplicativo do Zoom, que é um aplicativo de videoconferência que nós utilizamos, onde você vai ter uma proximidade um pouco maior com algum líder que vai estar direcionando, conduzindo então esta questão da sua célula. Mas também, se você preferir ficar com a gente, esteja à vontade de ficar com a gente até o final. Se você quiser falar e participar com um líder no aplicativo no Zoom, entre em contato através do WhatsApp no 479-9695-1115 e alguém vai estar, alguma pessoa da nossa equipe vai estar entrando em contato com você e lhe direcionando da melhor forma possível. Pastor Anísio, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre proteger o nosso coração da dureza. Muito bacana. Diz o texto em Provérbios 28:14 assim, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Você já se deparou com pessoas que não demonstraram nenhuma sensibilidade? Com pessoas que a gente pode chamá-las, claro, de insensíveis, onde elas estão numa situação, quase num estado de inércia diante daquilo que está, diante dos apelos da vida, onde pessoas apelam por algo e tem pessoas que estão como se estivessem de paisagem ali. Fazem da vida apenas um ato de sobrevivência, ou seja, nada chega ao seu coração, são totalmente fechadas, apáticas, e isso é um perigo, porque a pessoa deixa de viver, deixa Exatamente. de experimentar o que há de bom na vida, que é estar com Deus. Com certeza. E a palavra de Deus fala de algumas pessoas, e uma em especial que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, vamos citá-la um pouquinho mais. A gente vai falar sobre essa questão da dureza do coração. Nós vamos conversar com o próprio Salmo 51, onde Davi ele pede para que Deus crie nele um coração puro. E não somente isso, ele pede ainda que ele possa ter renovado um espírito estável, ou seja, trazer uma estabilidade à sua vida, onde ele mesmo julgava que ele não estava da forma como deveria. E quem conhece, quem já leu essa passagem do Salmo 51, a gente vai entender e vai ver que tem muita alusão à questão de Davi com o seu pecado, o pecado dele que fez com Betseba, e então a gente acaba percebendo tudo isso, como isso prejudicou na caminhada, como isso impediu de viver ainda mais aquilo que Deus tinha para a sua história. Então, quando a gente sente o nosso coração que ele não está estável, ou seja, ele aparece um terreno montanhoso, Ele parece aquele batimento cardíaco que oscila de forma totalmente gradual e toda forma intensa em nossa vida. E para que a gente possa proteger o nosso coração da dureza, a gente vai falar sobre alguns pontos nesta nossa célula de hoje, que são cruciais e a gente precisa levar a sério. Afinal de contas, até mesmo os fariseus testaram, numa das vezes, claro, Jesus, e Jesus deixou claro que a dureza do coração deles era o motivo pela qual eles andavam afastados daquilo que Deus tinha para aquele povo. Olha só, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 8, diz assim: Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, não esconda a sua real situação. Muitas vezes a gente chega diante de Jesus, até mesmo em oração, tentando esconder alguma coisa que Jesus já sabe.
Davi fez isso, aqui os fariseus fizeram isso, colocando Jesus numa encruzilhada. Por quê? Os fariseus chegaram questionando Jesus, pastor Anís, sobre o quê? A respeito do divórcio. Sim. A respeito de repudiar a esposa, de destruir uma família, né? E isso não é algo exclusivo nos dias de hoje, mas sim algo que já vem se perpetuando ao longo de toda a nossa história, toda a história humana. E quando Jesus foi questionado a respeito disso, a resposta de Jesus foi simples, que em virtude da dureza de coração, foi dito, foi permitido a eles, que o coração deles fosse então permitido o divórcio. E a gente vê isso muito nos casamentos hoje, Sim, essa dureza de casamento. Nós esse ano, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade ainda de realizar nenhum ECC, Encontro de Casais com Cristo, mas ao longo da nossa história são 26. A gente está falando de aproximadamente, por baixo, 600, 550 casais. E em muitos casais que nós atendíamos, que nós estávamos lá envolvidos no encontro, pastor Anísio, eu também, enfim, outros pastores aqui da igreja, nós víamos a dureza de coração, quem dirá Deus? Quem dirá o Espírito Santo? Se estava perceptível a nós que somos humanos, imagina Deus. Exatamente. Então, a gente precisa compreender que a nossa atitude, a gente precisa aplicar diretamente diante de Deus e ser real em relação àquilo que nós estamos passando. Então, quantas vezes você já se perguntou o seguinte, minha oração não é respondida, pastor? Deus não está me ouvindo. Será que Deus não está me ouvindo ou eu que não estou dando ouvidos? Aonde está Deus que não ouve a minha oração? Aonde está Deus que não ouve a minha oração? É que, na realidade, pastor, a gente vê que quando a gente vai fazer um atendimento, que a pessoa vem com essa falácia, a gente já... A pergunta certa não é onde está Deus, é onde está você. Onde está você? É onde está você. Exatamente. Aonde está o seu coração? Porque Deus, ele vê tudo em todo tempo. Agora, se nós não formos sinceros com Deus, como Deus vai poder nos ajudar? Se Ele é sim, não. E Ele não trabalha. Deus, Ele trabalha num caminho chamado verdade. Sim, com certeza. Então, quando eu faço, ou quando nós fizemos uma oração que ela não é sincera, infelizmente, você não vai alcançar o coração de Deus de forma alguma. Claro. Por quê? Porque Deus não se deixa enganar. E a gente fica tentando isso. A gente isso, fica né? ali tentando, querendo achar uma desculpa, querendo justificar um erro, justificar uma falha, justificar um problema, enquanto que o mais certo seria o quê? Abrir o coração, ser sincero, Senhor, se eu estou errado, me corrija. Exatamente. Se eu estou errado, aconteceu isso, foi isso, mas a pessoa, a gente já vai assim, ó, Senhor, tu sabes. Tu me conheces. Tu me conheces, Senhor, tu sabes que desde a minha... Parece o jovem rico falando com Jesus. Desde a mocidade. Desde a minha mocidade eu já obedeço os mandamentos. Mas e o coração, como é que está? Como que ele está? Exatamente. E aí depois ficamos bravinhos porque Deus não responde. Mas o Senhor não me escuta mais, o Senhor... Meu irmão, Deus, Ele sempre vai responder uma oração sincera. Exatamente. Não uma oração onde você quer justificar um pecado. Quando Davi tentou justificar o erro dele, Deus se fechou. Sim, exatamente. E Davi achou que estava... Era o rei ainda? Era o rei, não, está tudo certo, está tudo bonito. Até o Natan chegar lá e... Até o profeta chegar. E dizer, cara, o que tu queres? Você é essa pessoa. Exatamente. Não, mas daqui que eu arranco a cabeça dela, não fiz isso. Não, você, o cara. Você fez exatamente isso. Dali para frente, mudou tudo. Exatamente. Ele reconheceu, ele começou. Então, queridos, não deixe chegar a esse ponto de alguém ter que revelar a você o seu pecado. Não. Revela o Senhor, é mais bacana, é mais bonito, é mais justo, é mais limpo. Porque você é você e Deus. É você e Deus. Não adianta, tu pode esconder dos homens carnais. Mas Deus revela para os espirituais, então não adianta. E às vezes usa até pessoas para que isso seja revelado. Sim. A gente não traz à memória o próprio Naamã, que chegou, que reclamou, que estava com o coração de uma forma endurecido, criticando a atitude do profeta, e alguém diz assim, Naamã, ô general, se fosse uma coisa mais difícil, tu não irias fazer? Então assim, veja bem, né? Não é para tanto. Não te pediu praticamente nada, é uma coisa tão simples. Exatamente. Aquilo que o pastor Lídio acabou de citar, do jovem rico, vai de encontro ao nosso próximo ponto. Se esvazie de toda religiosidade.
O jovem rico, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 20, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus pergunta a ele a respeito dos mandamentos, mas não de todos. Mas pergunta sobre roubar, sobre honrar, sobre tudo isso, sobre não matar. E ele deixa claro que a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Então era perceptível que era alguém que conhecia as Escrituras, alguém que sabia com quem estava conversando, sabia o que estava falando, porém, ele teve talvez a ousadia, a petulância, achando que poderia dobrar Jesus e dizer assim: o que me falta ainda? Eu acredito que ele deva ter ido, pastor. Aqui os olhos da fé começam a gente começa a imaginar. Eu viajo muito nisso, eu começo a viajando. E aí eu imagino que ele deve estar pensando assim, que ele ia chegar lá, Jesus diz assim: querido, para ti não falta mais nada. Tu vai ser entra no gozo do teu Senhor. Tu vai ser o vice Jesus, tu vai ser o vice aqui, vou começar a igreja por ti. Eu acredito que ele esperava isso. Olha, mas não duvidemos. Mas nem sempre Deus, Jesus, ele vai revelar quem somos, mas ele revela o nosso coração. Exatamente. E o coração daquele moço estava endurecido. Então, a religiosidade, ela acaba nos impedindo de viver e de presenciar o verdadeiro e real evangelho. Ela nos esconde atrás de rituais, atrás de cerimônias, atrás de frases, de textos, como se aquilo ali fosse a nossa essência. Os clichês, né? São os clichês, exatamente. Então, Jesus não ficou se justificando. Nada. Ele foi direto, objetivo em relação àquilo que aquele jovem trouxe a eles. Se nós olharmos o coração de Jesus, nós vimos o coração do jovem, um coração endurecido, um coração religioso, um coração pautado em cima de frases, como o pastor falou. Agora, olha a diferença do coração de Jesus quando estava indo para a cruz. Quando ele foi a julgamento, quando ele esteve diante de Pilatos. Sim, exatamente. Você vê como o coração dele era totalmente diferente. Mas tu dizes. Não ficou argumentando, contra-argumentando, como ovelha muda, ele foi exatamente como o profeta disse. Ou seja, ele mostrou um coração realmente verdadeiro, um coração. Ele podia dizer: não, mas eu vou fazer, eu acabo. Não, tem poder para tanto. Então a gente vê a diferença, e a gente vê a diferença de um coração religioso para um coração verdadeiramente convertido, um coração que está focado de outra forma, né? Tendo uma visão diferenciada. É a questão da dureza, como nós estamos falando, que nos impede, né? Nos impede de viver o real e verdadeiro evangelho de Jesus. E terceiro, seja sincero em seu arrependimento. Nós citamos o Salmo 51 no início dessa nossa célula, e a gente vai utilizá-lo nesse momento para poder finalizar. Salmo 51, o verso 10, 11 e 12. Diz assim o salmista: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Como nós falamos, quando Davi ele se interessa e tudo começa de um pecado leva a outro. Sim. Eu sempre costumo dizer, o abismo leva a outro, a palavra mesmo traz isso para nós. E por que a gente está falando sobre isso? Davi, quando ele foi até o terraço, no fim do seu palácio, e vê Betseba ali se banhando, enfim, um pecado leva a outro. Por quê? Porque ele viu primeiro uma imagem de mulher nua, ou seja, uma pornografia, algo erótico, no caso. Manda chamá-la, se deita com ela, depois faz de tudo, de alguma forma, para que Urias cobrisse o pecado, cobrisse o seu erro. E quando isso não consegue isso, ele faz com que Urias seja, então, morto. Então, como algumas pessoas até mesmo já ministraram sobre isso, eu já ouvi ao longo da história, se Davi, que era Davi, homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde isso, fez o que fez para encobrir o seu pecado e a dureza do seu coração, quem dirá nós? No caso, quem dirá nós? Então, por isso que é tão importante aquilo que o profeta Natan teve, e a ousadia, tomado pelo Espírito Santo, por ser sensível ao Espírito Santo, de ter ido até Davi, ter exposto uma situação, visto a bravura e a astúcia de Davi naquele momento e, como nós falamos já no início, imagina o grau da dureza do coração desse homem. Sim, exatamente.
E eu vejo assim, pastor, que, por exemplo, a Bíblia relata ali que ele estava no saguão do palácio, no palácio dele, lá, ele olhou, viu Betseba, mas eu começo a pensar comigo, como a gente falou um pouco antes aqui, a gente viaja, eu começo a viajar. Imaginar toda a cena, eu imagino até, pastor, que isso deve ter acontecido quantas vezes, será? Eu acredito que não deva ter sido de primeira. Não foi uma única vez. Eu acredito que ele foi lá, olhou, analisou. Aí olhou de novo, olhou mais uma vez, e aí gerou isso no coração, na mente, até o ponto de chamá-la e tal, e aí cria toda essa situação e o seu coração é endurecido, ao ponto de ter que vir um profeta para poder mostrar a vergonha dele, o erro dele, o pecado dele, porque ele já não conseguia mais ver. Exatamente, já estava encobrindo por conta de toda a aparência, tudo que envolvia o reino, né? Que é o que às vezes acontece com as pessoas. Ah, não, mas se eu falar isso aí, caramba, eu sou um ministro de louvor, eu sou, não, só usando exemplos, eu sou um líder de ministério, eu sou um líder dos diáconos, eu sou... Irmão, somos seres humanos, somos sujeitos a erros, sujeitos, o que não podemos é em cima de um erro, então... endurecer o coração ao ponto de Deus ter que chamar um profeta para te mostrar o teu erro. Então, errou, Senhor, errei, nós somos passivos de erro. E assim, não deixar que porque o coração endurecido foi como o pastor Ivone falou, é aquele tipo de pessoa que nada mais atinge. Vira rochoso, né? Vira rochoso, vira um coração de pedra, um coração que Por isso que às vezes quando a gente comenta assim, aí eu já vi muitos desses comentários, e é uma verdade, é mais fácil tu ganhar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus para Cristo, do que tu pegar uma pessoa que já conheceu, está perdida, e ir lá falar do amor. Elas não querem, às vezes não querem nem tocar no assunto. Devido aquela frustração, a dureza de coração, aquela coisa toda, né? Exatamente. Como é difícil. Então, antes que o coração endureça, por isso o tema dessa série, proteja o seu coração, antes que ele endureça, porque depois que endurecer, meu irmão, acabou-se. Fica difícil, tem que ser o trabalho é muito mais árduo, né? E a atitude do profeta de ter ido conversar com Davi, e questioná-lo e confrontá-lo mesmo, proporcionou tamanho arrependimento, a ponto deste salmo que nós estamos lendo, o Salmo 51, ter sido escrito. Então, assim, a gente percebe que quando há um arrependimento genuíno, é sinal de um coração que está o quê? Sensível, voltando a ser sensível novamente. De tal forma, pastor, que quando Natan fala para ele, ó Davi, o Senhor manda te dizer que seu pecado foi perdoado. E ele, não, mas só perdoar o pecado não é suficiente. Não. E aí ele cria esse salmo aqui, ó. Exatamente. Porque o simples fato de ter o pecado perdoado, para ele era pouco demais. Por quê? Porque ele já tinha vivido isso aqui, que ele sabia a importância. Ele sabia a importância de ter o Espírito do Senhor com ele, ele sabia a importância de ter um coração alegre, um coração óbvio. As consequências daquele pecado foram todas, ele carregou para o resto da vida. Toda a sua vida. São inúmeras situações que aconteceram na família que foram consequências daquele pecado, mas que ele voltou a ter a alegria da presença do Senhor na vida dele, ele voltou. E isso, como o pastor Ivone já falou em outras séries, em outros encontros nossos, a Bíblia, o que eu acho fantástico na Bíblia é que a Bíblia não esconde o pecado. Exatamente. A Bíblia ela mostra, ela relata. Podemos mostrar só esse rei bondoso que guerreou, que conquistou, que construiu, que fez, que avançou, e isso aqui poderia não aparecer. Exatamente, mas não, né? Apareceu e deixa bem descrito, bem relatado. Bem descrito, exatamente. Tudo isso que a gente tem conversado sobre a dureza de coração, sobre proteger o nosso coração, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, quando nós olhamos para as escolhas e pensar que a gente não pode fazer nada, a gente precisa compreender que a palavra de Deus ela não trata somente das suas escolhas, mas também daquilo que Deus pode fazer. Por isso que a gente vai encerrar nossa célula de hoje com o Evangelho de João, capítulo 3, o verso 17, não 16, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Uma das grandes dificuldades das pessoas não bastar essa questão de alcançar perdão, é de dar credibilidade novamente ao Evangelho de Cristo. Porque tem muitas vezes a capacidade de imaginar que Deus vai condenar, que Deus vai simplesmente matar a pessoa, que Deus vai simplesmente acabar com tudo aquilo. Deus tem poder? Claro que tem.
Afinal de contas, são as misericórdias dele que se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. A palavra de Deus deixa isso muito bem claro. Então, por que nós lemos o verso 17 e não o verso 16? Porque justamente entenda algo no seu coração. Se até hoje você tem algo que o seu coração por algum momento tenha dado endurecido com alguma questão de pecado, de dor, de frustração, de erros, seja do que for, sejam por palavras, por atitudes, enfim, mas entenda que Deus, Ele não enviou o Filho dele para nos condenar, pelo contrário. O propósito não foi esse? O propósito não foi esse, mas simplesmente para nos salvar através do seu sacrifício. Então, busque esse arrependimento, seja sincero com Jesus Cristo nas suas orações, no seu tempo de intimidade. Seja sincero com o Senhor a ponto de alcançar graça e perdão. Como diz o texto em Mateus 7, capítulo 7, verso 7, fala sobre buscar e achar, bater e a porta ser aberta, né? Então, nós precisamos entender que se eu bater, Deus vai me atender. Sim. Se eu buscar, Ele vai me receber. Se eu pedir, Ele vai me atender. Então, não vai existir um pecadinho, um pecadão que vai impedir você de ter Jesus na sua vida. As consequências, como nós deixamos bem claro, elas serão seguidas. Sim. Elas serão alcançadas, vão ser vividas. Mas, certamente, a possibilidade, a probabilidade de você viver cada uma delas com Cristo em seu coração é muito melhor do que com o coração endurecido. Com o coração duro, com o coração ferido. Então, assim como Deus, Ele enviou o profeta Natã até Davi, Deus enviou o seu filho até nós. Ele enviou o próprio filho para que este arrependimento, para que este coração deixasse de ficar duro, endurecido, rochoso, totalmente empedrado, e ele pudesse então passar a ter realmente uma vida plena naquilo que Deus tem para a nossa vida. Queremos orar por você, queremos estar orando pela sua vida nesta nossa célula de hoje, e uma das coisas que nós até nos organizamos de alguma forma e sugerimos é que existe uma canção muito antiga, eu que sou muito fã, gosto, né, da banda do Ministério Filho Diante do Trono, existe uma canção chamada Coração Igual ao Teu. Uma canção que quando eu me converti, uma canção que me marcou muito. Fez parte do meu processo de conversão, isso há 17, 16 anos atrás. Então, se você tiver a possibilidade, acredito que sim, após o encerramento desta célula, coloque esta canção. Ela não é muito longa, é um tanto quanto curta, mas certamente ela pode abençoar a sua vida. Caso você já tenha ouvido, vai ouvir novamente. Caso não tenha ouvido, ela vai poder te abençoar neste dia de uma forma muito grande. Amém? Vamos orar então, pedir para o pastor Enis conduzir essa oração. Ore pedindo a Deus que Ele transforme o seu coração num coração de carne, num coração sensível ao seu amor e à sua graça sobre a sua vida. Oremos então, queridos. Pai Santo, Pai amado, te agradecemos por essa célula, Senhor, pela ministração da palavra, que essa palavra ela possa ir de encontro aos corações, Senhor, e que ela encontre um coração aberto, um coração puro, um coração sincero, um coração que como terra fértil, Senhor, possa receber essa palavra como uma semente, ela possa frutificar, gerar frutos, ó Deus, e que isso permaneça, Paizinho, que nós possamos entender que um coração endurecido, um coração rochoso, um coração de pedra é um coração que não recebe, é um coração que não se alegra, é um coração que não desperta vontade de vencer, de conquistar, de ir avante. Então, Paizinho, que através dessa palavra, meu irmão, minha irmã, eles possam, Senhor, meu Pai, olhar para dentro de si mesmo e pedir, se assim for, Senhor, a necessidade, que esse coração de pedra transforme-se num coração de carne, um coração sensível, um coração que vai receber essa palavra. Paizinho, que nós possamos estar sempre guardados, protegidos pelas Tuas mãos. Dê-nos, Senhor, meu Pai, um tempo de qualidade com o Teu Espírito Santo, Senhor, porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos dá essa qualidade, Senhor, mas muitas vezes o nosso coração não está pronto, Senhor, o nosso coração está, Senhor, rochoso. Pai, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e, como foi falado pelo pastor Ivonei, o bater vai se abrir e assim, Senhor, meu Pai, nós vamos cear contigo e Tu conosco, Deus, e assim vivemos o extraordinário em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, é a nossa oração desta noite. Amém e amém. Queridos, beijo no coração
e até uma próxima. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima célula.